Olá! O nosso planeta está sempre se transformando. Ele é moldado por forças inacreditáveis que agem tanto lá nas profundezas quanto aqui na superfície. Vamos mergulhar juntos para entender que forças são essas. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: que tipo de motor invisível é tão poderoso a ponto de mover continentes inteiros, levantar montanhas e, literalmente, esculpir as paisagens que a gente conhece? Para começar, a gente precisa olhar para baixo, bem para baixo. Existe um motor de calor gigantesco bem debaixo dos nossos pés e é ele o grande responsável pelas maiores transformações geológicas do planeta. Pode parecer ficção científica, mas o chão que a gente pisa não está parado, de jeito nenhum. Ele se move, bem devagar, mas de forma contínua, numa jornada que leva milhões e milhões de anos. E essa ideia nem é tão nova assim, viu? Lá no comecinho do século XX, um cientista chamado Alfred Wegener lançou a teoria da deriva continental. Ele imaginou uma época em que todos os continentes que vemos hoje estavam juntinhos, formando uma única e imensa massa de terra, a Pangeia. E aqui vem a pergunta de $1 milhão, não é? Se os continentes realmente se movem, o que os empurra? Que força é essa? A resposta, olha só, não está na superfície, mas bem lá no fundo da Terra. A melhor forma de imaginar isso é pensar numa esteira rolante, só que uma esteira colossal, incrivelmente lenta e feita de rocha derretida. É mais ou menos assim que funciona o manto da Terra, aquela camada que fica entre o núcleo superquente e a crosta onde a gente vive. E como esse motor funciona? Bom, o processo se chama convecção. O material mais quente, que está lá perto do núcleo, sobe. Quando chega perto da superfície, ele esfria e, por ficar mais denso, afunda de novo. Isso cria um ciclo, um movimento circular que arrasta as placas da crosta terrestre que estão flutuando em cima, como se fossem enormes balsas num rio de magma. Pois é, todo esse movimento interno tem consequências bem diretas e às vezes bem dramáticas aqui na superfície. Vamos ver agora como a gente sente isso no nosso mundo. Pensa nos grandes terremotos ou naquelas erupções vulcânicas impressionantes que a gente vê no noticiário. A localização deles não é aleatória, não é uma coincidência. Eles acontecem exatamente onde a ação está rolando, ou seja, nas zonas de contato entre essas placas gigantes. O ponto central é esse. A crosta da Terra é toda quebrada em várias partes, como se fosse um quebra-cabeça gigante. Essas peças são as placas tectônicas. E os terremotos? Bom, eles são a liberação súbita de toda a energia que se acumula quando essas placas se atritam, se chocam ou se afastam. É por isso que a atividade geológica não é espalhada por igual no planeta. Ela se concentra nas bordas dessas placas. O exemplo mais famoso disso é o Círculo de Fogo do Pacífico, uma área imensa, em formato de ferradura, onde acontece a esmagadora maioria dos terremotos e erupções vulcânicas do mundo. E essa comparação aqui ilustra a diferença de forma perfeita. Países que estão nas bordas das placas, como o Japão ou o Chile, convivem com uma instabilidade geológica altíssima. Por outro lado, o Brasil, por estar localizado bem no meio da placa sul-americana, longe dessas zonas de conflito, tem uma estabilidade geológica enorme. Mas, olha, as forças que moldam o planeta não vêm só de dentro. Enquanto as forças internas estão lá, construindo tudo, as forças externas, aqui na superfície, trabalham o tempo todo para esculpir e desgastar o relevo. É um ciclo que não para nunca. As forças tectônicas erguem montanhas e as forças externas, como a água e o vento, começam na mesma hora a desgastar tudo, levando o material de um lugar para o outro. Esse processo de desgaste e transporte é o que a gente chama de erosão. A erosão acontece em 3 etapas bem claras. Primeiro, vem o intemperismo, que é basicamente a quebra da rocha. Depois, o transporte, que é quando esse material solto é carregado por aí. E por último, a deposição, que é quando todo esse material se assenta em um novo lugar, formando aos poucos novas paisagens. E quem faz esse trabalho de esculpir? São vários agentes: a água da chuva, a força dos rios, o avanço lento e poderoso das geleiras. E aqui entra um ponto super importante: a ação humana. O desmatamento, principalmente, tira a proteção natural do solo e acelera a erosão de um jeito muito perigoso. E já que a gente falou da água, ela é muito mais do que só um agente de erosão. Ela é a força vital que conecta a atmosfera, a Terra e toda a vida num ciclo contínuo e absolutamente essencial. E tem uma peça-chave desse ciclo com um nome que parece complicado, mas a ideia é simples: evapotranspiração.
Pensa que a soma da água que evapora direto dos rios e do solo com a água que as plantas respiram para a atmosfera, através da transpiração. É o jeito que o planeta devolve umidade para o ar. E não existe nenhum lugar na Terra onde esse processo seja mais potente e influente do que na floresta amazônica. A floresta funciona como uma bomba de água gigantesca, jogando umidade para a atmosfera o tempo todo. Para ter uma ideia da escala disso, 20%. É isso mesmo. A bacia amazônica concentra cerca de 20% de toda a água doce de superfície do nosso planeta. É uma quantidade de água difícil até de imaginar. E o mais incrível é que essa umidade toda não fica parada lá. A floresta lança tanto vapor na atmosfera que acaba criando os famosos rios voadores. São verdadeiros rios de umidade no céu que viajam pelo continente e levam chuva para o centro-oeste e o sudeste do Brasil. É por isso que o desmatamento da Amazônia não é um problema só local. Ele ameaça as chuvas, a água e até a produção de energia em boa parte do país. Então, a gente viu forças geológicas que levam milhões de anos para fazer qualquer mudança. Mas a gente também viu como a nossa atividade pode acelerar processos e interromper ciclos vitais em pouquíssimo tempo. A questão que fica é, agora que a gente entende melhor o nosso papel nesse sistema complexo, como é que as nossas ações vão definir o futuro do nosso planeta?